E aí galerinha do Rancho de Luz, tudo bem? Aqui é o professor Renan com mais um vídeo sobre folclore. Hoje a gente vai falar um pouquinho, conhecer mais um pouco, né, sobre esse folclore que a gente tem, que é maravilhoso. E eu quero trazer uma lenda desse folclore, essa lenda que é tão conhecida, que é chamada Saci. Já ouviu falar da sua história? Sabe alguma coisa? Sabe alguma coisa dessa lenda? Se não sabe, fique aqui comigo que eu vou te contar. Até o final do vídeo você vai saber bem mais. Antes da gente começar, eu quero pedir para você que deixe aqui o like, inscreva-se no canal, comente, tire foto, manda o print pra gente, tá? Que é muito importante a sua participação. Então, galerinha, vamos começar hoje falando sobre o Saci. Eu aposto que você ainda não deve ter visto em vídeos nem ouvido falar sobre essa lenda ainda, né? Da forma que você vai ouvir, que a gente vai contar aqui para vocês sobre esse folclore, né? Que ele é tão marcado por sua riqueza e grande diversidade. E as lendas sempre que fazem parte desse folclore são um grande destaque, né? E que nem eu falei, a mais conhecida é a do Saci, um ser que é representado um ser negro e pequeno que habita as florestas e ele é muito conhecido pelas travessuras que realiza, né? Bom, a lenda do Saci surgiu no sul do Brasil e foi influenciada, né, por elementos de culturas africanas e indígenas também. Ficou inicialmente conhecido por influência do escritor Monteiro Lobato, né? Ficou bem difundida por causa do Monteiro Lobato. Mas você sabe a história do Saci? O Saci, ele é um ser místico, que significa uma criatura mágica, né? Mítico e mágico, que habita as florestas e tem como grande características o fato de ser travesso e, além de tudo, pregar peças nas pessoas. Ele é um ser pequeno, com cerca de meio metro de altura, embora existam outras versões da lenda que falem que ele pode chegar a ter até 3 metros de altura. Ele pode chegar a ter 3 metros de altura se ele quiser. Segundo a descrição na lenda, o Saci ele é negro e possui apenas uma perna com a qual ele se locomove muito rápido, tá? Ele é rápido, apesar de ter uma perna só. É conhecido também por não possuir cabelos e nem pelos corporais, usar um gorro vermelho na cabeça e praticar hábitos de fumo pelo cachimbo. Algumas outras versões da lenda apresentam com olhos vermelhos, enquanto outras não trazem essa característica, né? Como mencionamos, a imagem clássica, né, do Saci mostra-o como um ser místico, né, mágico e travesso que realiza brincadeiras, e por isso muitas menções no passado referem-se a ele como o endiabrado, né, o que faz arte. Por ser agitado, o Saci costumeiramente ele está realizando essas travessuras por onde passa. Mas o importante é mencionar também que dentro da lenda não existe apenas um Saci, um único Saci, podendo existir vários realizando travessuras ao mesmo tempo, tá? Então não é um ser único, são vários. Você sabe quais são as travessuras que o Saci costuma realizar? Falando em travessuras, uma das práticas mais comuns realizadas pelo Saci é o ato de incomodar os cavalos, sobretudo durante a noite. Conta-se que o Saci costuma sugar o sangue dos cavalos, além de amedrontá-los, né, por medo durante a noite. Então, sempre que os cavalos estiverem agitados à noite, é porque o Saci esteve lá. Um outro sinal, né, um sinal que de que fato o Saci tenha feito suas travessuras com os cavalos são que são tranças que a gente fala que podem ser encontrados em suas crinas e também no rabo, né, o rabo trançado e as crinas trançadas. Além disso, o Saci também costuma incomodar os viajantes que ele encontra pela estrada, né? Ele assovia um som bem estridente, né? Bem agudo, bem fino, que atormenta e deixa-os incomodados por não saberem de onde é que vem esse tal som. Além disso, costuma derrubar os chapéus usados pelos viajantes e danificar o freio das carroças, né? Entre outras travessuras que ele realizava. E olha só, o Saci também invade as casas para fazer suas brincadeiras, tá? Ele pode queimar a comida que estão sendo preparadas, né? As comidas que estão sendo preparadas, azedá-las, além de desaparecer com objetos, apagar lamparinas e um monte de atormentos. E um monte de outras coisas. É um verdadeiro atormento das donas de casa. O redemoinho já foi visto por muitos como obra do Saci.
levantar a folhagem e espalhar a sujeira para atormentar as donas de casa. E durante esse fenômeno, a lenda conta que é possível capturar um saci. Para isso, basta lançar um certo tipo de peneira no meio do redemoinho, uma peneira de tamanho médio ou grande, tá? E tentar a sorte. Dizem que aquele que captura o saci deve retirar o seu gorro da cabeça para que ele perca seu poder sobrenatural, né? As suas mágicas. A última coisa é aprisioná-la numa garrafinha, né? Com uma cruz desenhada nela, tá? O objetivo dessa cruzinha é de impedir a fuga do saci. E também conta-se que o saci vive até 77 anos, sendo que depois desse período ele pode transformar-se em um cogumelo venenoso ou naqueles cogumelos que são encontrados nos troncos das árvores, que a gente chama popularmente de orelha de pau. Tudo isso pode acontecer com o saci, não é interessante? Agora, falando tecnicamente, o estudo das origens das lendas de folclore brasileiro é alvo de interesse, né? Essa lenda, no caso, é alvo de interesse de diversos folcloristas, né? No caso do saci, esse estudo aponta que sua lenda remonta ao final do século XVIII ou até um pouquinho no começo do século XIX. Isso porque não existem relatos sobre o saci nos primeiros séculos do período colonial do Brasil, né? Como existem de outras lendas, como a do Curupira, que eu já falei para vocês aqui nos outros vídeos, que é mencionada em um relato de 1560 por José de Anchieta, né? O padre José de Anchieta. Então o saci é uma lenda um pouco mais nova. E, bom, a lenda do saci surgiu, segundo os estudos, na região sul do Brasil, entre os índios Guarani, né, ou entre o meio desses índios, e conta-se que a princípio era conhecida no idioma tupi-guarani como Saci Perereg, né, Saci Perereg. A influência dessa lenda no sul foi tão grande que ele não ficou só presa aqui no Brasil, ela espalhou-se pelos países vizinhos ali, né, na região, que foi no caso na Argentina, Uruguai e Paraguai, né. O Saci Pererê é conhecido como Iaci Iatererê, que é nesses países. A diferença entre essas versões é que no caso do Iaci Iatererê, diferentemente do Saci, não é careca, ele também ele possui cabelo loiro e tem um bastão de ouro, né, que ele usa como uma varinha, uma varinha mágica que o torna invisível. E usa também um chapéu de palha. É anão, assim como o Saci também, né, ele é anão, mas faz travessuras diferentes, né? Os paraguaios acreditam que o Iaci Tererê atrai crianças para fazer maldade com essas crianças, roubar, deixá-las loucas ou também surdas. Isso tudo depende da localidade lá onde é contado, ou no Paraguai ou na Argentina, certo? No caso dos argentinos, por sua vez, eles falam que o Iaci atrai moças solteiras para então engravidá-las. E diferentemente do Saci brasileiro, né? Esses Iaci Pererê têm as duas pernas. Então você veja que as diferenças entre essas lendas são resultados das diferenças das culturas que as influenciam, né? Que estão ali no meio. A lenda do Saci, como citado, surgiu no sul do Brasil, mas acabou espalhando-se por todo o território brasileiro e além disso foi incorporando elementos de outras lendas regionais que apresentam seres com características parecidas, né, como a caipora, na região central do país e também o do Matinta Pereira na região do norte, tá? Além disso, os folcloristas brasileiros também apontam diversas lendas de origem europeia que podem ter também influenciado as características do Saci. Um dos exemplos mais citados é o Trasgo, que é um ser de pequena estatura e que faz maldades, né? E faz parte também do folclore lá de Portugal. O hábito de fumar que o Saci possui também foi atribuído à influência das culturas indígenas e também das africanas, né? Que foram trazidas com os escravos, na quais esse ato nessas culturas eram comum fumar. Outro elemento da cultura africana é o fato de Saci ter perdido uma das pernas após uma luta de capoeira, né? Então conta-se que ele perdeu a perna depois de uma luta de capoeira. E na origem da lenda do Saci, ele era um protetor da floresta e por isso muitos consideram-no como um personagem derivado da lenda do Curupira também, tá? Mas na medida em que sua história acabou se espalhando, né, se espalhou, ela foi incorporando esses outros elementos que fizeram ou que fazem parte, no caso do folclore, né, de cada região e que pode ser originários, né, oriundos de outras culturas.
Até que no começo do século XX, a lenda do Saci ficou muito conhecida nas regiões do país, mas foi mesmo por meio de Monteiro Lobato que ela ganhou nova importância e dimensão. Esse, para quem não sabe, né, foi um escritor do começo do século XX, que ficou famoso por ter criado uma das histórias infantis mais conhecidas que vocês conhecem bastante, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Monteiro Lobato ele começou a se interessar no caso da lenda do Saci lá para o começo de 1917, quando o escritor também realizou um inquérito, né? O inquérito é uma forma de pesquisa, enquete, né, de jornal do estado de São Paulo, num jornal do estado de São Paulo, com o objetivo de colher respostas, né, dos leitores a respeito do que eles sabiam ou tinham ouvido falar sobre a lenda. E olha que o retorno foi bem considerável, veio bastante retorno, e Monteiro Lobato recebeu dezenas de respostas dos leitores do jornal. E assim ele conseguiu construir, né, as histórias dele baseado nisso. Isso daí é bem legal, né? Bom, se vocês gostaram aqui do vídeo, conhecer um pouquinho mais sobre o Saci Pererê, que a gente conhece, e o Yaci Pererê, que são do Paraguai, Argentina, Uruguai, deixa aqui o like, comenta que vocês participaram, não esquece de mandar o print das atividades, tá bom? Comenta. E, se Deus quiser, até um próximo vídeo com uma próxima lenda. Tchau, tchau.